Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista e hoje a gente celebra um pouquinho do aniversário da cidade de Taubaté. Esse ano são 372 anos a serem comemorados aí no dia 5 de dezembro e hoje a gente recebe a Lia Mariotto, ela é paleógrafa. Seja bem-vinda, Lia, tudo bem? Tudo bem, meu amor, tudo bem, graças a Deus. Pois é, para quem não entende muito bem, paleógrafa é uma palavra meio estranha. A gente até quando ela chegou, ela falou, não é paleontóloga, é paleógrafa. Em vez de cuidar de fóssil, cuida de fóssil de papel. Queria que a senhora contasse um pouquinho dessa sua trajetória aí, da pesquisa, e por que esse amor pelos documentos que retratam aí a nossa história. Olha, eu fiz história aqui na universidade, né, na Unital, e fui para a USP para continuar o mestrado. E o professor que me entrevistou, ele comentou comigo, olha, eu ouvi dizer, não sei se é lenda ou se é verdade, que existe uma documentação perdida, uma documentação histórica perdida lá em Taubaté. Vê se você encontra, que daí nós vamos fazer o mestrado em cima da documentação. Para falar a verdade para você, eu nunca tinha ouvido falar. Então eu perguntei para a dona Maria Morgado, né, nessa época ela ainda era minha professora, e ela falou, tem sim, Lia, e me indicou o caminho. Eu cheguei na documentação. Quando eu cheguei na documentação, eu voltei para a USP e falei para o professor Eduardo, encontrei, existe essa documentação, não é lenda. E daí minha vida passou em torno dessa documentação, minha vida profissional, né? Ele me obrigou a fazer o curso de paleografia no Museu do Ipiranga, e o curso foi em cima da carta de Pero Vaz de Caminha. Né? Nós aprendemos a paleografia, aprendi a paleografia trabalhando a carta de Pedro Vaz de Caminha. E daí voltei para cá para trabalhar essa documentação. Fiz concurso na prefeitura, foi criado o cargo de paleógrafa, porque a documentação é de um valor extraordinário. E eu passei a trabalhar essa documentação. E me apaixonei pela documentação. Taubaté tem uma história belíssima, é linda a história. Não precisa inventar nada aqui em Taubaté. Tem de tudo. É só pesquisar que encontra. A gente consegue seguir a história do Brasil e, paralelamente, a história de Taubaté. É incrível. Participou de vários pontos importantíssimos Todos. Que são estudados em escolas do país inteiro. Todos. Entende? Antônio Conselheiro, eu achei cartas daqui de Taubatiano, achei a informação, não a carta, a informação de que tinham interceptado uma carta de Taubaté para Antônio Conselheiro. E como na época o bandido era Antônio Conselheiro, essa carta foi interceptada. Era uma carta anônima, porque a pessoa ficou com medo de se apresentar. Nós temos também na questão religiosa, a questão Cristo, nós temos Taubaté a participação na Guerra do Paraguai tem a participação, informações, quando eu digo participação, são informações históricas de Taubaté nesses momentos da história do Brasil, né? Da Segunda Grande Guerra. Então eu fiz um dossiê de informações sobre correspondências de taubatianos que foram para a Itália. Até pesquisando, acho que não tem nada a ver com o assunto, mas eu vi que um dos primeiros navios bombardeados assim chamava Taubaté para a Segunda Guerra. Não consegui descobrir o porquê, talvez um paleógrafo Olha, consiga responder. eu li essa informação de que tinha um jipe lá na Itália, um jipe escrito Taubaté. Então, quando o jipe passava, os soldados falavam, lá vai Taubaté. A gente está em todos os lugares. Eu tenho uma teoria de que todo mundo no mundo conhece alguém de Taubaté. Essa teoria sua é certa. Com certeza. Mas vamos então pegar lá do comecinho. São 372 anos, né, Lia? Mas 372 anos que foi elevada à categoria de vila. Antes disso, já estava aqui fazendo história com bandeirantes e desbravando toda a região. Por que começou aqui? Que foi a primeira cidade do Vale, se não me engano. Cabeça de capitania, isso mesmo. O que atraiu todos esses bandeirantes, essas pessoas, a resolver se estabelecer aqui? A gente sabe que começou lá pelos lados do Alto do Cristo. Tanto que o nome Taubaté pode ser cidade alta, algo do tipo. Eu tenho umas informações, por consequência de tanta leitura que eu tenho,
Pode ser eu posso estar errada, entende? Mas a hipótese minha é o seguinte: quando Martim Afonso de Souza vai destruir, vai acabar com São Bernardo do Campo, as pessoas que moravam em São Bernardo tiveram que ir para São Paulo. Para não ficar São Paulo, São Bernardo e Santos, ele ajuntou, né, acumulou ali as duas cidades. E algumas pessoas importantes da vila de São Bernardo não quiseram ficar em São Paulo, não se sujeitavam aos jesuítas que praticamente mandavam, né? Então, eles vão adentrar o Vale do Paraíba em busca de novas terras, novos lugares para morar. E entram essas famílias. Tanto é que os primeiros povoadores são todos de São Paulo. A maioria é de São Paulo. E aqui eles vão começar a colonização da região, pela provisão de 1638, se não me falha a memória. Eles tiveram autorização para começar a colonizar a região, que as terras eram da Condessa de Vimiero. E aqui começa, e como eles eram homens de bem, homens de posses, aqui tinha também a informação de minas de ouro nos sertões de Taubaté. Os sertões de Taubaté seria hoje Ouro Preto, Mariana. Era bem maior. Sim, sim. Depois que é instituída a vila, o território, o que hoje nós chamamos de município de Taubaté, ia até o bairro de Itacuruçá, que hoje fica em Cunha. Nossa. Você imagina a distância. Lagoinha estava dentro do município de Taubaté. Aliás, abrangia Guará, Caçapava, São José dos Campos, Pindamonhangaba. Então, era toda a região, seria a região administrativa de Taubaté. Né? Depois foram desmembrando os vários municípios, né? Porque era grande demais para ser administrado por uma Câmara. Fica difícil. Quando a gente fala de Taubaté e fala de história, a gente pensa muito no café. A região cafeicultora, teve o Conselho de Taubaté que a gente aprende na escola. Mas não foi só isso. A senhora estava comentando aí, é um estudo da senhora, que é o caminho aí que passou por ouro. Muita gente não sabia. Existe o caminho. A importância que Taubaté teve também nessa história do ouro, na parte toda colonial. Olha, Mariana é a primeira cidade de Minas Gerais, tanto é que no aniversário de Mariana, o governador vai para Mariana e despacha em Mariana, né? Ela é ainda muito homenageada. E Mariana vai nascer no colo de um taubatiano, Salvador Fernandes Furtado de Mendonça. Então, Mariana, Ouro Preto, Sabará, Airuoca, Baipendi, são 16 cidades mineiras fundadas por taubatianos. Então, houve em 1596, houve uma ordem do governador geral que fizessem no Rio de Janeiro, montasse uma bandeira, que ela sairia do Rio de Janeiro, subiria a Serra do Mar e sairia em busca da lendária Sabarabuçu, que hoje é Sabará, aquela terra, a região aurífera, né? Então, esse caminho foi passado por brancos, vamos dizer, não eram, né? Era uma trilha indígena, que ela foi atravessada, né? Foi descoberta quase, e ela passava aqui para a nossa região, Taubaté, seguia o Una. Na ponte, hoje, tem a divisa entre Taubaté e Pinda, tem um monumento na ponte que é o Una que faz a divisa. Aquele monumento, eu li também lá no arquivo, que a base daquele monumento é um marco colonial. E se você estiver naquele monumento e olhar para a sua frente, você vai ver a garganta do Piraquama, que foi um caminho natural que eles seguiram. Então, é um caminho que existiu antes do caminho velho. Esse caminho seria Paraty, Taubaté, a Mantiqueira, da Mantiqueira já as terras de hoje, Minas Gerais. E toda essa história chega a ser documentada mesmo em papel ou foi pela tradição foi uma popular de aventura. começar? Não, meu amor, todinha documentada.
foi solicitado a mim que fizesse uma pesquisa procurando essa estrada, essa trilha. O pedido veio do Instituto da Estrada Real. Eles também não sabiam se existiria ou não de verdade, né? E coube a mim. Eu falei, e agora, José? Então eu pensei o seguinte, se houve um caminho, tinha gente transitando, né? Então, na documentação, nos inventários da documentação, que começa em 1649, tem um momento do inventário que fala assim, arrolamento de bens. Então, é a descrição das propriedades do falecido, né? E eu falei, bom, eu vou começar a pesquisar, são 3 caixas de documentos, caixas arquivo. Eu vou pegar um por um e vou ver os bens de raiz desse pessoal aqui. Quem sabe eles me dão uma indicação. Mas foi muito legal, porque eles disseram assim, minhas terras estão na direção do caminho do mar. Minhas terras estão a sudoeste, no caminho do mar. Então, eu fui... É quase um mapa do tesouro. Quase um mapa do tesouro. São pessoas que estão lá no arquivo, os inventários, todos eles. E eu fui... O que eu fiz? Eu falei, bom, então existia mesmo uma estrada. Como é que eu vou achar essa estrada? Peguei um mapa atual do IBGE e apaguei toda a modernidade. Rede elétrica, asfalto. Deixei nas estradas vicinais e nas curvas de nível, né? E ali, pelas estradas vicinais, e na documentação dizia assim também, minhas terras estão no bairro do Ribeirão, minhas terras estão no bairro Faxinal, minhas terras estão na região do Paraitinga. E eu vi que no mapa atual, esses bairros existem ainda hoje, com o mesmo nome. Uhum. Então, eu peguei o cursor do computador e fui marcando, entende? Quando eu tinha a curva de nível, eu falava, bom, aqui é uma montanha, então eu tenho que contornar isso aqui, porque ninguém vai fazer. E fui riscando. Sabia que o município de Taubaté ia até Itacuruçá, então eu fiz uma linha reta de Taubaté e Itacuruçá. E nessa linha reta eu comecei a pôr os meandros, vamos dizer assim, desviando das montanhas, das curvas de níveis. E fiz um trajeto completamente hipotético. Daí estava pesquisando na sala o Coronel Lamarck. E eu pensei comigo, bom, se essa estrada ela não vai existir mais. Esse caminho eu vou ter que abrir porteira, porque eu queria agora fazer, entende? Ver se ainda existiria. Perguntei, coronel, o senhor poderia arrumar para mim uma viatura da Polícia Ambiental que me acompanhasse nessa pesquisa quase que arqueológica, né? Ele, na hora, ele levantou, deu um telefonema, no dia seguinte a viatura estava lá, no museu. Então, nós fomos seguindo. Sai daqui de Taubaté, passa pela agronomia, ali aquela região do Ipiranga, que é a captação de água do Una, 7 voltas, Pouso Frio, vai embora aquela estrada. Passa por Lagoinha. Lagoinha nós temos como ponto de referência aquela Cachoeira Grande. Depois nós entramos na região do Paraitinga. A região do Paraitinga é a região das terras de Dionísia, não é Dionísia, Catarina. Catarina, ela era filha do Jacques Félix. Uhum. E eu sei que nós fomos sair no bairro da Encruzilhada. Esse bairro da Encruzilhada, lá em Cunha, é uma estrada vicinal. Você entra, está o asfalto que de Cunha está descendo para Paraty. Então, como é que era o caminho? Seguia de Paraty. Eu fiz o inverso, entende? Uhum. De Paraty, chegava nesse ponto, entrava à esquerda e vinha sair aqui em Taubaté, seguindo o Una. É um trabalho de vida, praticamente. É muito trabalhoso. A gente pensa que historiador fica sentadinho olhando o livro. Muito pelo contrário, é quase um trabalho de detetive, arqueólogo, várias coisas. Mas é encantador. É encantador. E o nosso primeiro bloco já foi, porque o papo está indo muito bom. Quando é muito bom, passa rapidinho. Não sai daí não, porque na volta a gente fala mais do trabalho da Lia e mais sobre a história de Taubaté. Até já.